Fala galera do canal Elite Oculta, quem não me conhece, eu sou o Fael Portinari. E antes de começar o vídeo, eu quero falar de uma novidade aqui rapidinho para vocês. Agora galera, eu estou com um canal de Free Fire. Este canal aqui ó, Faelzinho do Free Fire. Então você ainda que não é inscrito, corra lá e se inscreva. Que vai estar tendo vídeo toda semana, o link está aqui na descrição do vídeo. Então não se esqueçam de se inscreverem e clicar o sininho das notificações. Então galera, faça como a Lilith, ela já se inscreveu no canal e não perde um vídeo, não é Lilith? Eu não perco um vídeo. Então vão lá, corra, se inscrevam. Agora, vamos para o vídeo. Boa noite, me chamo Magno. E na época que vi o dito lobisomem, eu tinha 15 anos de idade. E isso ocorreu há 3 anos atrás. E atualmente eu tenho 18 anos. Bem, eu morava em São Paulo naquele tempo. Mas após o acontecido, nos mudamos para o estado do Rio de Janeiro. O meu pai trabalhava como caminhoneiro no transporte de animais e a minha mãe como enfermeira. Um certo dia, o meu pai me chamou para eu ir com ele em uma viagem até Minas Gerais para pegar alguns bois e levar para um leilão que ficava em São Paulo mesmo. Bem, eu aceitei sem pestanejar, pois não era sempre que o meu pai me chamava para viajar com ele. E para mim, era muito importante passar esse tempo com meu velho. Assim, saímos por volta de 1h da tarde. Saímos pela estrada. A viagem era muito boa e confortável. E do contrário do que falam por aí, viajar de caminhão é algo muito confortável e relaxante. As paisagens da estrada para Minas é cheia de montanhas e tudo mais. É algo incrível e muito bom de se ver. Por volta de 4h50 da tarde, nós estávamos a uns 100 km por hora na estrada, em direção a BH, capital de Minas. Então, o meu pai parou para abastecer o caminhão, pois durante um bom trecho da estrada não encontraríamos posto de combustível. Bem, quando terminamos de abastecer, já passava das 7 da noite. E a demora se deu por conta da fila de vários caminhões para abastecerem também. O meu pai tinha que tirar o atraso da demora em quilometragem rodada. Eram quase meia-noite. Então, o meu pai quis parar para descansar, pois mesmo com pressa, dormir era algo tão importante quanto chegar. Afinal, se algo acontecesse, não teria como ele entregar a carga. Paramos na beira da estrada e saímos um pouco de dentro do caminhão para esticar as pernas. Bem, não estávamos muito longe. E a alguns metros de nós tinha um matagal.
e a única luz que havia naquele local era a luz do caminhão. Naquele tempo, o meu pai sempre andava armado, para caso ele precisasse se defender, pois a profissão de motorista tem os seus riscos, principalmente no Brasil. Algum tempo depois, começamos a escutar uns rosnados e sentimos um cheiro terrível de algo morto. O ambiente fedia algo parecido com enxofre ou coisa queimada. Ficamos observando a estrada na direção daquele rosnado. E ao longe, observamos passar, de um lado para o outro da estrada, um cão negro e muito grande para um cachorro comum. Nós ainda estávamos na dúvida se de fato era um cão ou um boi. Mas aquilo parecia caminhar meio desengonçado. E o pior de tudo era que aquele animal tinha alguns trajeitos que até lembravam uma pessoa. O nosso medo era tão grande que o meu pai sacou a arma. E sem ter certeza do que se tratava, ele deu 4 tiros na direção da coisa. Aquilo olhou para nós, deu um urro e saiu correndo para dentro do mato. Nós rapidamente voltamos para o caminhão. E o mesmo estava a poucos metros de nós. Entramos no caminhão e aquela coisa saiu de trás de outra moita. O meu pai ligou o caminhão e pelo farol ele pôde ver as feições da criatura. Aquela coisa tinha a cara que parecia uma mistura de macaco com cachorro. E aquilo, sem dúvidas, era uma visão do inferno. A criatura começou a andar na direção do caminhão. O meu pai abriu a janela do motorista e, mesmo com muito medo, ele atirou para cima na tentativa de assustar a fera. Mas aquilo não se assustou e continuou vindo na direção do caminhão. Então, sem muita alternativa, o meu pai deu novamente 2 tiros na direção da coisa. E dessa vez parece que acertou a criatura, pois aquela coisa deu um urro ainda mais alto e entrou desesperadamente para o mato. Então, sem perder tempo, o meu pai acelerou o caminhão e saímos o mais rápido possível daquele local. Bem, voltamos o caminho todo falando sobre aquela criatura. O restante da viagem foi tudo tranquilo. Chegamos em Minas Gerais e resolvemos os assuntos pendentes. E da mesma forma, imaginamos que a nossa volta seria tranquila. Mas como se as coisas não pudessem ficar piores, na volta com o caminhão lotado de animais, o meu pai e eu paramos naquele mesmo posto de combustível para abastecer novamente o caminhão. Bem, parece até brincadeira, mas aconteceu o seguinte. Chegamos no posto por volta de 6 da manhã e não tinha caminhões na fila. E era praticamente só o nosso caminhão ali. O frentista aparentemente não estava ali. O meu pai parou o caminhão e buzinou várias vezes para chamar a atenção do frentista. E do lado oposto do nosso caminhão veio um rapaz moreno com uniforme de frentista. Ele era um rapaz meio sisudo e bastante sério, bem educado e de poucas palavras. O meu pai perguntou se ele era novo naquele lugar. O rapaz respondeu que sim, mas não deu margem para continuar a conversa. E o meu pai era daqueles homens muito conversador. Daí, o meu pai logo foi contando a história toda,
Disse que conhecia todo mundo naquele posto e nunca tinha visto aquele rapaz por ali. E daí, o rapaz disse que era novo na região e que ele tinha vindo com a família do Nordeste para poder trabalhar. Bem, conversa vai, conversa vem. O rapaz soltou uma frase que me fez gelar a espinha. Ele disse que o meu pai deveria ter mais cuidado na região, pois as pessoas estavam sendo atacadas por um animal na estrada, perto de onde tínhamos parado. O meu pai pagou o diesel e deu partida no caminhão, e logo saiu. E quando estávamos quase saindo do posto, chegando na BR, eu disse para o meu pai que ele não tinha falado com o rapaz sobre o incidente da noite passada. Então, não tinha como ele saber sobre aquilo. O meu pai me olhou sério. E quando voltou a atenção para o retrovisor, o frentista estava estático, encarando o caminhão partir. Bem, eu não tenho certeza, mas posso arriscar um palpite que aquele frentista era o lobisomem da noite passada. Mas por falta de provas, o meu pai não arriscou voltar para tirar satisfação. Então, partimos e fomos embora. Não tenho certeza se de fato aquilo era um lobisomem, mas posso jurar para vocês que era uma criatura horrenda. E só mesmo quem já viu que sabe o terror que é se deparar com essa coisa. Boa noite. O que vou contar aqui aconteceu comigo em uma noite durante uma das minhas inúmeras viagens de caminhão, e foi algo aterrorizante. Há cerca de 30 anos atrás, eu era caminhoneiro e dirigia por essas estradas do país. Mas raramente eu viajava à noite, só quando era muito necessário. Talvez evitar viajar à noite fosse algum pressentimento sobre o que poderia acontecer. Uma vez que eu estava indo para Campos, já era quase de madrugada, e eu estava na estrada sem nenhum tráfego. E aquela monotonia tomando conta de tudo, quando de repente eu olhei para o outro lado, e o coração veio na boca e voltou. O que eu vi foi de arrepiar até o último fio dos meus cabelos. Havia do outro lado da porta, mas do outro lado de fora da boleia do caminhão, uma mulher jovem, e pela posição em que estava, ela só poderia estar em pé no estribo do caminhão. E ela olhava fixamente para mim, e com um olhar quase fuzilante e muito séria. Os cabelos balançavam com o vento e ela não tinha expressão nenhuma. Apavorado, eu comecei a acelerar ainda mais o caminhão e a jogar ele de um lado para o outro, para ver se aquilo saía dali. Mas a mulher ficava olhando fixo para mim, e o meu corpo todo arrepiava. Eu não sabia o que fazer. E quando ela deu uma gargalhada, a vontade que deu era abrir a porta da boleia do caminhão e pular para o lado de fora, de tanto medo que eu senti. E como em um passe de mágica, ela simplesmente sumiu. Olhei para a estrada procurando por ela, porém ela já havia desaparecido. Eu já havia presenciado coisas estranhas nas estradas, tipo vultos passando pela estrada, mas jamais havia sentido tanto medo em toda a minha vida
quanto nessa ocasião. Boa noite.